Boa noite, amados amigos e irmãos aqui presentes, aos que estão em diferentes nações e aos ministros e congregações em todos os diferentes países. Também uma saudação muito especial para o missionário Dr. Miguel Bermúdez Marim, lá em Santiago do Chile, na congregação onde está o ministro reverendo Patrício Lara, lá nessa congregação de Santiago do Chile, onde se encontra o Dr. Miguel Bermúdez Marim, nestes momentos. Toda a congregação de lá receba uma saudação, e todos os países que estão conectados nesta ocasião. Para esta ocasião, leremos em Ezequiel, no capítulo 37. Capítulo 37. Desde o versículo 15 em diante, onde diz: E outra vez a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Porventura, não nos declararás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e a das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas sobre o que houveres escrito estarão na tua mão, perante os olhos deles. Disse-lhes, pois: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios. Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nunca mais. Para o futuro se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões. E os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E meu servo Davi será rei sobre eles. E todos eles terão um só pastor. E andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos
e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e nela habitarão eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles um pacto de paz. Será um pacto perpétuo. E os estabelecerei, os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Para hoje temos a introdução do estudo bíblico do próximo domingo pela manhã, intitulado As Duas Varas de Israel na mão do Filho do Homem, para o qual, nesta ocasião, teremos uma curta introdução como sala de espera, de preparação para o tema da escola bíblica do estudo bíblico do próximo domingo. Queiram assentar-se, tenham a bondade. O reino de Davi será constituído pelas 12 tribos de Israel, das quais 10 delas são chamadas tribos perdidas, mas que Deus prometeu recolhê-las e colocá-las novamente junto às outras 2 tribos, lá na terra de Israel, o que será a restauração de Israel no reino de Deus, chamado Reino de Davi, o qual será restaurado, e o trono de Davi será restaurado, no qual se assentará o Messias príncipe na sua vinda, para começar o reino messiânico prometido para Israel, reino que cobrirá toda a terra, porque todas as nações estarão sob o mandato divino através do Messias príncipe, e por conseguinte as nações que sobreviverão à grande tribulação que virá sobre a terra e durará 3 anos e meio, pertencerão a esse reino, e depois virá o estabelecimento do reino do Messias, que será a restauração do reino e do trono de Davi. E todas as nações estarão sendo governadas sob esse trono. Portanto, no capítulo 9 de Isaías, nos fala desse príncipe, do Messias príncipe que virá, e diz que trará paz para Israel. A paz permanente para o povo hebreu está prometida para ser outorgada no reino do Messias. Por isso, é tão importante o reino do Messias prometido para Israel. Será um reino de paz que cobrirá toda a terra, porque o rei, o Messias príncipe, é o príncipe de paz para Israel e para todas as nações, e, consequentemente,
para todo ser humano. Em Oséias, nos diz que depois de 3 dias, os quais são 3 milênios, no terceiro dia, depois de 2 dias, depois de 2 milênios, no terceiro dia, no terceiro milênio, Deus dará vida a Israel. No capítulo 6 de Oséias, do versículo 1 em diante, diz: Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos curará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele virá a nós como a chuva seródia que rega a terra. Aqui temos a promessa de um despertamento espiritual, onde Deus dará vida a Israel e a estabelecerá no seu reino messiânico, que está prometido através de toda a Escritura. Também em São Mateus, no capítulo 17, temos a ordem da vinda do Messias e diz: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui, e se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Temos aqui a ordem da vinda do Senhor para o último dia. E o reverendo William Branham nos falou na mensagem A Visão de Patmos, que corresponde ao livro As 7 Eras da Igreja, de 4 de dezembro de 1960, pregada em Jeffersonville, Indiana, na América do Norte, no dia 4 de dezembro de 1960. Ele disse: Agora notem que, antes de Jesus retornar à terra, nós estamos nos adiantando, mas o espírito de Elias retornará à terra e voltará aos corações dos filhos aos pais. A Bíblia diz assim: Jesus viu aqui, os apóstolos
viram aqui a ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele há de ser glorificado e há de regressar. A primeira coisa, antes que o vissem, o que ele era? Elias. E depois, Moisés. Israel, retornando, os guardadores da lei. E então o Filho do Homem glorificado. Vocês veem a ordem da sua vinda? O espírito de Elias, ou a testemunha da última era da igreja, vem, vindo em poder para manifestá-lo. A ordem da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, está mostrada no Monte da Transfiguração. Ou seja, no Monte da Transfiguração foi mostrado o que será a vinda do Messias com seus anjos neste tempo final. Como São Mateus nos disse, no capítulo 24, versículos 30 e 31, que diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. E no versículo 27, desse mesmo capítulo 24 de São Mateus, diz: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Recordem que Filho do Homem é título de profeta. E quando Deus se manifesta através de um profeta, aí está o Filho do Homem para a manifestação de Deus por meio do seu Espírito no meio do seu povo. Al conocer este título de profeta e o del hombre, portanto, ao conhecer este título de profeta, Filho do Homem, nós podemos ver a promessa que há para todos os crentes do último dia. Os crentes em Cristo, que esperam a vinda do Senhor. Em São Mateus, no capítulo 16, versículos 27 e 28 diz: Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo suas obras. Em verdade, vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Recordem que o reino, na esfera espiritual, é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, composta pelos crentes em Cristo que entram no reino de Deus. Vamos ler no capítulo 1 da carta aos Colossenses, nos versículos 12 e 13.
uma parte aqui para que tenhamos o quadro claro e para entendermos quando falamos da vinda do Senhor ao seu reino no último dia. Colossenses capítulo 1. Carta aos Colossenses, capítulo 1. Verso 13 dice, 12 al 13, Versículos 12 e 13. con gozo Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Recordem que os santos em luz são os crentes em Cristo. Esos son los hijos de luz, esos son el trigo, Esses são os filhos de luz. Esses são o trigo do qual Cristo falou na parábola do trigo e do joio. y en Efesios E na carta aos Efésios, de los hijos de luz, de los hijos também nos fala dos filhos de luz, dos filhos de Deus. el cual nos ha O trasladado qual nos tirou da potestade das trevas tinieblas y trasladado e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. trasladados de los reinos Fomos transladados do reino das trevas ao reino de Jesus Cristo, en el cual no qual está la iglesia a igreja do Senhor Jesus Cristo está na sua esfera espiritual. vean, Cristo dijo en San Juan Vejam o que Cristo disse a Nicodemos em São João no capítulo 3. Na verdade te digo que quem não nasça de novo não pode entrar no reino de Deus. Nascendo de novo é que se entra no reino de Deus e se nasce no reino de Deus. Assim como, para se entrar nesse reino terreno, gobernado por el que está governado pelo príncipe das trevas, tiene que nacer, tem de se nascer nesta terra. el que no nace Quem não nasce entra não entra no reino terreno que está que está vigente en esta tierra. nesta terra. Y ahora para entrar al reino de Dios E agora, para se entrar no reino de Deus, se requer um novo nascimento, nascer no reino de Deus. y luego más adelante E mais adiante, tienen la promesa tem a promessa de una resurrección de uma ressurreição en esta tierra nesta terra, en la cual na qual resucitarán en cuerpos glorificados y eternos y jóvenes, y los que estén vivos con ressuscitarão em corpos glorificados, eternos de Cristo e jovens. serán transformados E os crentes em Cristo que estiverem vivos no corpo místico de Cristo serão transformados. 40 días E logo depois de uma estadia aqui de 30, 40 dias, ocorrerá de los criados o arrebatamento dos crentes em Cristo para irem com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, investida la onde a igreja será investida junto com Cristo, ele como rei e ela como rainha, para reinarem no reino milenar do Messias príncipe nesta terra. y el trono estará E o trono en Jerusalén, estará em Jerusalém. el reino del rey Será o reino de Davi e trono de Davi, prometido en Ezequiel capítulo 37 prometidos no capítulo 37 de Ezequiel, 14 en adelante, do versículo 14 em diante, onde palos, as duas varas, los dos palos de mando os dois cetros de comando de David, do reino de Davi, de Israel, ou do reino de Israel, puesto por las tribus que está composto del norte pelas 10 tribos do norte e pelas y las tribus tribos do sul, Judá, Judá, con una tribu com mais uma tribo, para completar las para 12 tribus, completar as 12 tribos. para el reino del Mesías ser establecido, se requieren las Para que o 12 reino do Messias seja estabelecido,
Se requer as 12 tribos de Israel juntas para o estabelecimento do reino do Messias, tendo como capital Jerusalém, como Distrito Federal todo o território de Israel, e o povo de Israel terá o templo prometido e terá a Deus habitando no meio do povo, sentado sobre o trono de Davi. Deus no Messias príncipe prometido para o povo hebreu. Aí estará a bênção de Deus e a paz para Israel e para todas as nações. As armas de guerras serão convertidas em ferramentas de trabalho, as espadas convertidas em ferramentas para se trabalhar na agricultura e assim por diante, porque o Messias príncipe trará paz para Israel, na qual Elias estará na sua quinta manifestação, proclamando-a a Israel neste tempo final. Portanto, o primeiro que o povo judeu verá será a Elias na sua quinta manifestação, proclamando a paz imperecível no reino do Messias. Mais adiante verá a Moisés e depois, mais adiante, verá ao Messias príncipe, verá ao Filho do Homem glorificado. Essa é a ordem da vinda do Senhor para o tempo final, com os seus anjos, que serão os ministérios de Moisés e Elias no tempo final, onde também a dispensação da graça terminará e virá a introdução do reino de Deus. Vejam nas páginas 458 e 459 do livro Os Selos. O reverendo William Branham disse: então, entre o sexto e sétimo selo, quando ele chama essa gente, as quais foram mencionadas por Jesus Cristo em São Mateus 24:31. Quando a trombeta soe, será a trombeta das duas testemunhas da era da graça para os judeus. Soa uma trombeta. Agora, vendo isso mais claro aqui em São Mateus 24:31. E enviará seus anjos, não é somente um, mas dois, com grande voz de trombeta. O que é? Quando Deus fala, ouve-se o som de trombeta. Sempre foi assim, a voz de Deus, chamando a batalha. Deus está falando. Esses dois anjos virão com o som da trombeta. E para que esses anjos, esses ministérios de Moisés e Elias virão?
de Elías y Moisés para llamar a 144,000 hebreos, para chamar 144.000 hebreus programa ao programa divino, para la edad mesiánica o para etapa a mesiánica, era messiânica que abrirá sus puertas ou para a etapa messiânica, en tiempo final. que abrirá as suas portas neste tempo final. Portanto, Varos de mando as duas varas de comando que tiene de Judá Judá e y José la de José, que Efraim tem na mão, serán juntados serão juntadas, y será un solo palo e será uma só vara na mão del Hijo del do Hombre. Filho do Homem. El título de Hijo del Hombre, O título de Filho do Homem, títulos assim como os outros títulos, tienen una herencia. tem uma herança. Por exemplo, como filho de Abraão, Tienen la tem a herança real real de lo que le fue prometido. do que foi prometido a Abraão. O el título O título de Hijo de David de Filho de Davi tiene como herencia tem como herança el reino y trono de o reino e trono de Davi, ser restaurado, para serem restaurados ser establecido en la tierra, e estabelecidos na terra, ser, cuja capital será Jerusalém. y el Distrito Federal ser, E o Distrito Federal será todo o território de Israel, al cual se unirán ao qual muchos pueblos, muitos povos se unirão recibir las bendiciones para receberem as bênçãos messiânicas en el reino de David, do reino de Davi de e do trono de Davi. Hijo de Dios, Filho de Deus, como Hijo de Dios, el Mesías, como Filho de Deus, o Messias el Príncipe Rey de los cielos, é o Rei dos céus e da terra. por eso está sentado Por isso está sentado en el trono de Dios, no trono de Deus como Rei, como él lo anunció. como ele o anunciou, que se assentaria à direita de Deus. En San Mateo, E depois, em São Mateus capítulo 28, versículo 16 em diante, ya resucitado y já ressuscitado, e estando com seus discípulos, antes de ir-se, disse-lhes: todo o poder me é dado nos céus e na terra. por tanto, Portanto, como Hijo de Dios, como Filho de Deus, la herencia es a herança los cielos é os y la céus tierra, e a terra. como Rey, E como Rei, como Rey de Reyes y Señor, como Rei de reis e Senhor de senhores. como Hijo del Hombre, E como Filho do Homem, es heredero é herdeiro del planeta Tierra completo, do planeta Terra completo, com todas as nações e todos os seres humanos. y como Hijo de David, E como filho de Davi, herdeiro del reino, do trono e do reino de Davi. reino y trono, Do reino e trono de Davi. por tanto, habrá una bendición grande en este tiempo final, Portanto, haverá uma grande bênção neste tempo final, promesa na promessa de unión de los dos da vasos união das duas varas de Israel, en la mano na mão del Hijo del Hombre, do Filho do Homem, en la mano na mão daquele del que que heredará herdará todo el planeta Tierra, todo o planeta Terra com todas as que nações, está dentro porque essa herança del título. está dentro do título de Filho do Homem. Por eso es que habló tanto Por isso é que Deus falou tanto Dios por medio de Ezequiel sobre o Filho do Homem, y otros profetas por meio de Ezequiel, de Jeremias e de outros profetas. porque Porque profeta es un cada hijo del profeta é um filho do homem, porque la palabra viene pois a palavra siempre
sempre vem profeta a um profeta para ser dada al pueblo para ser dada ao povo de Deus en el tiempo no tempo correspondiente. correspondente. Y ahora hemos visto E vimos que, así como los dos valos assim como as duas varas del poder del do rey poder do reino, que lo identifican como rey, que o identifica como rei, estarán en la mano del Hijo del Hombre en su venida en el tiempo final. no tempo final estarão na mão do Filho do Homem na sua vinda. La promesa de la venida del Hijo del Hombre A promessa da vinda do Filho do Homem tendrá los dos valos en la mano. terá as duas varas na mão. Y cuando se dice los dos palos, son los dos bastones de mando E quando se diz as duas varas, del reino del, são os dois cetros de comando do Reino do Norte del sur. e o do Reino do Sul. San Lucas capítulo 21, verso 20, Em São Lucas, no capítulo 21, versículos 27 e 28, diz: que vendrá E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. cuando estas cosas Ora, comiencen quando essas coisas começarem a suceder, olhai para cima cabezas, e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. la redención del cuerpo, A redenção do corpo, a nossa transformação. cuando veamos Quando virmos estas coisas, quando comecemos a ver estas coisas, nuestra redención, estará próxima a nossa redenção, a nossa transformação. Portanto, estemos preparados, estejamos preparados, grande de parte de porque algo grande da parte de Deus a llevar al cabo, será realizado neste tempo final, que nos dará la fe para ser que nos dará fé para sermos transformados conscientes del poder e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E depois, la palabra Deus passará a palavra a tratar e tratará pueblo com o povo hebreu para la restauración para a restauração do reino de Davi en esta tierra, nesta terra, conforme a como está prometido en Ezequiel em Ezequiel, 27, no capítulo 37, versículos 15 ao 29. y en este tiempo final todo está preparándose para el cumplimiento de lo que fue visto también en el monte de la transfiguración, donde fue E neste tempo final, tudo está se preparando para o cumprimento do que foi visto também no Monte da Transfiguração, onde foi mostrada a ordem da vinda do Messias com os seus anjos, os quais foram Moisés e Elias, lá, falando com o Senhor Jesus su ida da sua ida a Jerusalén. a Jerusalém. Tan sencillo, Tão simples assim. los dos valos As duas varas de Israel de Israel en la mano del Hijo na mão del Hombre. do Filho do Homem. Ha sido para mí una bendición grande Para mim foi uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião, en esta introducción nesta introdução tema ao tema del próximo domingo de escola dominical do próximo domingo, dominical, en la cual na qual esperamos as bênçãos de Deus, que nos abra las escrituras, que nos abra as Escrituras e nos abra o entendimento para compreendermos todo sobre este tudo sobre este tema, en esta em que tivemos ocasión a introdução hemos tenido nesta la introducción. ocasião. Que Dios les bendiga y les guarde. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos Continúen pasando e que continue desfrutando una noche feliz. uma noite Como feliz, hay también como também a transmisión y transmissão países están reunidos. e estão reunidos em outros Vamos a dar la países. oportunidad para Vamos que dar a ustedes oportunidade para aquelas pessoas que ainda não receberam Cristo, vidas
de Cristo para que possam vir aos pés de Cristo nesta noite, en los diferentes países, nos diferentes países. E também en los para as pessoas presentes, que estão todo aquel que no ha presentes recibido aqui. todavía lo puede recibir. Todo aquele que ainda não recebeu Cristo pode recebê-lo nesta ocasião. Escuchar la palabra, Se ao escutar a palavra, a fé de Cristo nasceu na sua alma, su alma, en su corazón, no seu coração, para lo cual puede pasar para o qual y estaremos orando. pode passar até aqui na frente e estaremos orando por você nesta ocasião. 10 años en adelante, E as crianças de 10 anos em diante para que também podem vir aos pés de Cristo estaremos para que fiquem incluídas todos los que están na oração que estaremos fazendo por todos que estão recebendo Cristo como Salvador nesta ocasião. Vamos a dar unos minutos. Vamos aguardar alguns minutos Pasen a la frente. enquanto, nos diferentes países, as pessoas passem à frente para receberem Cristo como único e suficiente Salvador. Vamos a estar en pie para orar. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão chegando aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Con nuestros rostros inclinados. Com nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados. Padre Celestial, Pai Celestial, vengo a ti con todas estas personas que están recibiendo a Cristo. eu venho a Ti com todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Conmigo esta oración. E agora os que vieram aos pés de Cristo nesses momentos, repitam comigo Estos momentos, esta oração. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, escuché la predicación escutei a pregação do Teu Evangelho de tu fe, e a Tua fé nasceu em minha alma, mi corazón. em meu coração. Creo en ti con toda mi Creio em Ti com toda a minha alma. creo en tu nombre como el Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens em que podemos ser salvos. creo en tu primera vez. Creio na Tua primeira vinda Creo en e creio na Tua obra de redenção, na Tua morte na cruz do Calvário, como el sacrificio como o sacrifício da expiação por nuestros pecados. pelos nossos pecados. Reconozco Reconheço que eu sou pecador que necesito. e necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, Te recibo como e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Salvador. Te ruego para dar Rogo-te que perdoes meus pecados, que me limpe de todo pecado com Teu sangue, y me bautice. que me batizes com o Espírito Santo e fogo, Ruego que yo sea logo após ser batizado na água no Teu nome, y produzca e que produzas o novo nascimento em mim. quiero nacer Eu quero nascer no Teu reino. eternamente. Quero viver eternamente contigo no Teu reino. En mí Faça uma realidade em mim en mí una realidad, a salvação, la salvación, la redención. a redenção que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Lo ruego en tu Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Cristo. Senhor Jesus Cristo. Amém. Y ahora los que han venido a los pies de Cristo, E agora aqueles que vieram aos pés de Cristo me perguntarão, quando podem me batizar? porque Cristo dijo, Porque Cristo disse, ide por todo o mundo predicad el e evangelio, pregai o Evangelho a toda criatura. que creyere Quem crer y fuere e for batizado, será salvo, será salvo. mas el que no creyere Mas quem não crer será será condenado. condenado. Ustedes que han venido a los pies de Cristo en estos momentos dirán, yo he creído con toda mi alma, Vocês que vieram aos pés de Cristo neste momento lo más pronto posible. dirão, eu criei com toda a minha alma e desejo ser batizado o mais rápido possível. El Bautista, O próprio Cristo foi batizado por João Batista. necesidad, E se Cristo teve necessidade de ser batizado, la tenemos todos nós, seres humanos, temos muito mais necessidade. seres humanos. En el bautismo en agua la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. No batismo na água, a pessoa se identifica com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Portanto, todos vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produz um novo nascimento em vocês, e continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, no reino
do Messias la por eternidad, toda a eternidade. en el nombre del Señor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que bien pueden ser bautizados los que han venido a los pies de Cristo Assim, en diferentes Todos naciones. vocês podem ser Con batizados, ustedes, os quais vieram aos pés de Cristo em diferentes nações. al reverendo José Benjamín Pérez, E deixo com vocês aqui ao reverendo José Benjamin Pérez. E em cada nação deixa o ministro correspondente para que indique a todos que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião del Señor, como fazer para se batizarem na água todos los que no han nome venido a los pies de Cristo do Senhor en esta Jesus Cristo. ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando una noche feliz. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde e que continue desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Domingo, Até no próximo domingo, com a ajuda de Deus.